Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos estar orando para a gente começar mais um estudo. Pai amado, Deus de toda honra, Deus de toda glória, seja sempre louvado e glorificado o seu santo nome, ó Pai. Que toda a glória seja dada a Ti, que a cada Pai Santo ensino que o Senhor nos dá, que possamos perceber, ó Pai Santo, a glória de Cristo por trás de todo ensino bíblico cristão, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez, Senhor, estudar e compartilhar, ó Pai Santo, o que o Senhor diz aos nossos corações, ó Pai. Usa-nos com Teu Espírito, ó Pai, dando-nos coração e mente receptível à Sua palavra, que o Senhor, ó Pai Santo, possa trazer o que é necessário e aquilo, ó Pai, que é demais, que o Senhor possa cessar, ó Pai Santo. Nós te pedimos, ó Pai, que tão somente, Senhor, a presença do Seu Espírito nos conduza a aprender o que vem de Ti. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Pessoal, está tendo uma atualização do nosso Forms, que é a chamada. E o que eu ia pedir para vocês? Vai vir uma folhinha aqui, passando por aqui pela frente. É só colocar o nome completo, por favor, tá bom? Muito bem. Então, a partir de amanhã, o país começa a rodar, né? Não é? Depois do carnaval, tudo começa a andar no Brasil. A partir de amanhã, as escolas voltam ao normal, as empresas voltam ao normal. Como a gente diz lá na empresa, as cargas voltam a circular e vida que segue até dezembro, né? E aí começa o nosso ano. E começando o nosso ano, também começa o quê? Os estudos nos lares, né? Fazendo aí o merchan, né? Dos estudos nos lares. Começando amanhã em casa. E aí terça, quarta, quinta, a gente tem os outros grupos. Que cada um de nós possa frequentar. É muito bom. Além da comunhão, os estudos, eles ajudam aqui para que a gente, o que o pastor passa aqui, ele é trabalhado durante a semana. Olha que legal. O que o pastor ensina, ou o ministro que esteja trazendo a palavra, o que ele ensina ajuda a cada dia da semana que a gente possa guardar os ensinos. Isso é bom, né? Além da comunhão, e sempre tem um cafezinho, né? Todo o início ou término. Mas muito bem, vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre o livro ou a teologia de Josué. E o que significa isso? Quando a gente fala de Josué, a gente lembra do quê? Principalmente, vem com Josué lutar em Jericó, né? Acho que todo mundo lembra dessa música, né? Lógico, né? Basicamente, quem foi criança e frequentou a escola dominical, ou culto de criança, ou EBF, vai lembrar dessa musiquinha, que agora é toda estilizada, né? Agora o negócio a música ficou bem melhor. Mas então a gente percebe que a principal história, ela vai tratar sobre o quê? Sobre uma invasão. Talvez você, como criança, a gente vai cantar, a música é legal e tudo certo, e a gente vai cantar. Só que quando a gente fica adulto, a gente fala, peraí, mas tem alguma coisa errada? Como é que pode um povo chegar e invadir a região do outro, derrubar os muros e dominar a terra? Daí a gente começa a questionar. E quando vem, conforme a gente ganha mais maturidade, a gente começa a questionar também outras coisas. Por exemplo, a criação. Daí, além da criação, daí vem uma outra história depois da criação, né? É a história do dilúvio. Daí fica mais difícil, né, para a gente, né? Não parece? Daí você aprende sobre a criação. Legal. Daí você aprende sobre o dilúvio. E lembra que você tem que passar essa instrução para quê? Para os seus filhos ou para os outros, ou defender o evangelho.
Daí eles falam, ó, a criação a gente até defende. Como é que eu vou defender agora o dilúvio, né? Daí vem uma outra história. Como é que eu vou defender que um povo atravessou o Mar Vermelho? Olha como é difícil a defesa que a gente faz da nossa fé. E aí a gente vai ver que, de certa forma, você vai falar como é que um homem consegue, né? Igual a história da criança, que ela conta a história pro pai dela, né, sobre a escola dominical, e ela fala que ela aprendeu que um disco voador pegou um povo aqui e colocou do outro lado. Daí o pai falou, a história não é assim, né? Daí ele falou assim, mas se eu contar a história que a tia me contou, aí que você não vai acreditar mesmo. Então, é mais fácil a gente acreditar que tem, assim, um extraterrestre que fez tudo isso, do que a gente acreditar que Deus realmente fez. Então, assim, é importante que a gente compreenda a palavra de Deus e a teologia que existe por trás da palavra de Deus. Antes da gente começar, principalmente esses livros, né? Você tem lá o Pentateuco, e aí entra depois os livros históricos, é importante que a gente possa responder para a gente a seguinte pergunta: quem é Deus para você? Já parou para pensar? Esse Deus, ele se revelou de que forma? E o que é a revelação dele na minha vida? O que essa revelação representa e quanto eu acredito da revelação dele na minha vida? Qual a transformação que ele faz amanhã, começando aí o ano no Brasil, no trabalho, seja você um professor, um gestor, um operário, seja o que for, pensa no que você aprende na palavra de Deus, o quanto você consegue aplicar no seu dia a dia. O quão diferente você pode ser aprendendo a palavra de Deus. O que é Cristo para você? E o que você pensa sobre o homem? E o que você pensa sobre a vida após a morte? Se você conseguir responder bem todas as questões, parabéns para você, você tem uma boa cosmovisão. Agora, se você balançou em algumas delas, aí a gente tem que analisar e rever a cosmovisão que a gente tem. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vai nos trazer um ensino teológico com o quê? Com um propósito. Sempre tem um propósito, pode ver. As histórias, elas basicamente acontecem, se repetem, e aí mostra a consequência, e volta uma história, basicamente o mesmo enredo, e cai de novo e volta. É mais ou menos o seguinte, estude o livro, nós já estudamos, né? Mas para quem não teve a oportunidade, estuda o livro de Juízes. É a história humana. O Senhor vai lá, o Senhor criou o mundo. Tudo bem, tudo perfeito. O homem cai. E aí, conforme o homem cai, ele vai caindo, vai caindo, vai caindo, e é necessário um mediador. Esse mediador, ele vai trazer, vamos dizer assim, uma situação natural de convivência. O homem vive durante um momento e cai de novo. E aí é necessário que o Senhor levante outro mediador. E a história bíblica é assim, até que chega-se ao grande mediador. E aí, esse mediador, que é Cristo, aí faz toda a diferença. Por isso que a história é dividida, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. E realmente é assim, antes de Cristo e depois de Cristo. A história tem que ser dividida assim. Vamos abrir a Bíblia em Josué 1, de 1 a 9. Eu vou pedir para o Leandro. Pode ler, Leandro, por favor? Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que
que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, né? Muitas vezes a gente lê esse texto e aplica, às vezes, de forma errada, né? Por quê? Porque a gente tem que entender o contexto histórico e aplicar. E não pegar simplesmente o texto e aplicar. Então, eu poderia chegar e falar assim, ó, tá vendo? O Senhor falou, né, para você ser forte, corajoso, para você, aonde você pisar, a planta dos seus pés vai ser sua e por aí vai. Daí a gente, na prática, você fala, mas não é bem assim, né? Coisa não acontece isso. Por que não acontece assim? Porque não é que a Bíblia ensina assim, é que a gente precisa tirar da Bíblia o ensino correto. Né? E muitas vezes um ensino enganoso nos leva ao quê? A decisões erradas e a entendimento errado. É muito comum perceber pessoas frustradas com o Evangelho, frustradas com a palavra de Deus. Por quê? Porque fala que o que está na Bíblia não acontece na vida real, né? Vamos dizer assim. Mas isso não é a verdade. Por quê? Dependendo do que for o texto que está sendo lido, a aplicação pode ser outra coisa. Por quê? Porque o Senhor, a gente tem que entender esse contexto histórico. Lembre-se de onde vem esse contexto histórico. Ele vem lá de 5 livros chamados, que é a Torá, né? Então, esses 5 livros, o Pentateuco, ele vai falar da criação, ele vai falar de mandatos que o Senhor deu, ele vai falar de uma aliança que o Senhor renovou, daí ele vai falar de outra aliança que o Senhor vai renovar, e renovou, né? Daí ele vai falar que o povo foi parar no Egito e que o povo passou lá pouquinho tempo, né? 400 anos no Egito. E aí o Senhor levanta um libertador. E esse libertador tira o povo de lá. E o povo vai para onde? Vai para o deserto. E aí, quando o povo acha que está tudo beleza, agora é a nossa vez. 40 anos no deserto por causa da desobediência. E aí, esse período no deserto, eles percebem que é o quê? Esse período no deserto é o período que o povo vai aprendendo, vai caminhando com o Senhor, vai andando com o Senhor, até que ele chega na terra prometida. Ó, tá vendo aqui, ó, do outro lado da rua é a terra prometida. Legal, né? Agora, daí quando vê a terra prometida, fala, mas Senhor, nada é fácil, né? A gente vai entrar na terra com aqueles homens, a gente tem 1,60 m, 1,70 m, o povo é tudo enorme, tudo forte. O que a gente vai fazer? Né? Daí, no primeiro momento, né, que existe aí o ensinar do Senhor, dos 40 anos, depois, no segundo momento, o povo já volta e fala, não, vamos invadir, mesmo não sendo fácil, vamos invadir, porque o Senhor prometeu e vai se cumprir. E aí entra esse momento aqui, em linhas gerais, né,
entre esse momento aqui de Josué. Que esse momento de Josué é o seguinte, olha, agora Moisés já se foi. Moisés, o servo do Senhor. Pensa o que é o Senhor falando, Moisés, o meu servo. Pensa o que quer dizer o Senhor. Uma coisa, né, é a gente falar assim, ó, você é funcionário da empresa tal, ou você responde para fulano. E outra coisa é o Senhor Deus falar, né, esse é o meu servo. É o servo que trouxe vocês até aqui. Foi o mediador entre vocês e eu. Foi aquele que basicamente era o Senhor, a figura de Moisés, ele representava a autoridade do Senhor sobre o povo e sobre os povos também, né? Daí nós temos essa troca de comando, nós temos depois no livro de Josué, ele vai tratar sobre a conquista da terra, né, começando principalmente por Jericó. Depois das conquistas, nós vamos ver a distribuição das terras para cada tribo, e aí nós vamos ver novamente, como no Deuteronômio, nós vamos ver Josué falando de novo, fazendo o discurso. Qual o discurso? Discurso da aliança. Então a gente vê que com a troca de comando, até mesmo para o Senhor validar a autoridade que Josué teria sobre o povo, ele demonstra o quê? Ele demonstra que ele está com Josué. De que forma? Basicamente, o que aconteceu com Moisés, ele vai acontecer também com Josué. Então, o Senhor aparece a Josué, o Senhor fala para ele, ó, tira também a sandália, que esse lugar é santo. Ele vai atravessar, um atravessou o mar, o outro vai atravessar o rio. Então, ele vai mostrar através das conquistas, através do povo respeitando ele, até que chega no final, ele também faz o discurso. O que quer dizer Deuteronômio? Justamente isso, né? Discurso, né? O discurso. E esse discurso, ele é renovado novamente no livro de Josué. Esse livro, o livro mesmo, vamos dizer o seguinte, a história, os fatos, ele vai acontecer nesse período, colocado aí em torno de 1375, 80. Quem escreveu o livro, nós vamos ver que em muitos lugares vai ser autor desconhecido. E muitas vezes o período também, nós vamos ver que o período que foi escrito foi em torno de 500, 590, quase 600 anos antes de Cristo. Nós vamos ver também uma outra característica de Josué, é que o nome dele, a princípio, era Oséias. E depois o próprio Moisés troca para Josué. Por quê? Porque ele muda de salvação para quê? O Senhor é a salvação. Então a gente percebe que essa troca de autoridade de mediador, ele deveria conferir a mesma autoridade e respeito que Moisés tinha em relação ao povo, né, que o povo tinha em relação a ele, deveria ser com Josué. Por quê? Porque Josué também, além de demonstrar autoridade, ele também vai apontar para quem? Para aquele que é o Senhor que nos ajudará nas conquistas. Que tipo de conquista? Conquista material? É isso que a gente tem que entender. A Bíblia fala sobre conquistas materiais. A Bíblia está explicando no começo, né, de forma didática, que existiu sim uma conquista material. Por quê? Para demonstrar, naquele período da história, demonstrar a atuação do Senhor. E agora, em outro período da história, a mesma atuação do Senhor, mas com uma outra perspectiva que a gente tem que ter na vida. Então, assim como o Senhor esteve com Moisés, ele esteve com Josué. E a mesma coisa que o Senhor fala para Moisés, ele vai falar para Josué. Ele vai falar, Josué, meu servo. E ele vai fazer também a mesma referência depois, tratando sobre a morte de Josué.
Muito bem, então aqui, ó, aqui não dá para ver, mas está escrito Torá, aqui está escrito profetas e aqui está escrito escritos. Então, na Bíblia hebraica, ela tinha, e ainda tem, né, essa disposição aqui, ó. Então, a gente tem o Pentateuco, nós temos aqui os chamados profetas anteriores e profetas posteriores. E nós temos os escritos, né, que aí são outros livros. Josué, ele era considerado basicamente um profeta, né? Ele foi considerado um profeta, e um profeta anterior, por quê? Porque ele está logo no começo da história. Atualmente, nós vamos ver que a disposição aqui ela muda, por quê? Porque a característica e a perspectiva teológica a gente muda um pouquinho, né? Os teólogos alteraram um pouquinho, né? Principalmente no início, né, da formação do cânon, e a gente vê que agora a disposição de Josué é considerado um livro histórico, tanto quanto os outros, né? Esses outros, né? Ok? Por que o livro histórico? Porque ele traz logicamente, de certa forma, profecia, mas ele traz também a história do povo. Lógico, né? Todo livro ele vai trazer uma perspectiva do Velho Testamento, né? Principalmente o Pentateuco, né? E esses livros que a gente considera que era considerado profético. Todos eles vão trazer um pouco da história, mas eles vão trazer o quê? A forma teológica que o Senhor quer ensinar ao povo dele. Até agora está indo tudo certo? Estão entendendo? Então, assim, se vocês não estiverem entendendo, vocês falam. Se eu não souber responder, eu vou buscar saber. Em último caso, a gente entra no Google rapidinho, né? Eu peço para alguém orar, fazer alguma coisa, consulto e a gente tem a resposta. Mas, assim, vocês podem interromper, pode falar sem nenhum problema. Às vezes eu vou falando, ou qualquer um que esteja aqui, a gente vai falando, e na nossa cabeça a gente pensa que está tudo certo. E quem está sentado, às vezes, vai falar assim, nossa, foi legal a aula, mas eu não entendi nada. Né? Isso existe, a gente sabe que tem isso, né? Então, assim, é importante que a gente compreenda realmente o que significa a teologia de Josué. Por quê? Porque isso aqui, ó, é uma base para o nosso entendimento teológico como um todo. Tá? Esses livros aqui, ó, isso aqui é o fundamento de tudo o que se passa de que vem depois. Tanto é que Cristo, os apóstolos, eles sempre vão fazer referência ao quê? A esses livros aí. Ok? Então, olha só que interessante, ó. A gente tem que entender que, se você quiser destruir uma casa ou uma construção, você mexe onde? A estrutura, né? Você vê lá aquele prédio lá de Santos ou Praia Grande? É região, né? Lá na Baixada. Aquele prédio está afundando. Por quê? Porque não contrataram nenhum engenheiro aqui, né? Da igreja, né? Mas, assim, ele está afundando porque, logicamente, tem um problema estrutural, seja do solo, seja o que for, ele tem. Então, é muito comum a gente ver os ataques em relação ao quê? Às estruturas do ensino teológico. Então, primeiro, se ataca a estrutura do ensino teológico e se ataca quem? Cristo, e se ataca também o Espírito Santo. Dificilmente você vai ver uma religião que ela vai falar que não existe Deus ou é contra Deus. Agora, ela que vai questionar como que foi a história. Aí é outra coisa. Existiu Cristo? Existiu. Ele foi um profeta, ele foi bonzinho, ensinou coisa legal, né? Mas você sabia que você depende dele para a sua vida eterna? Não, aí é outra história. Aí eu dependo de mim. Então, veja só, que se mexer nas estruturas teológicas, né, do Evangelho, né, da nossa
da teologia cristã, quando mexe na estrutura, está fazendo o quê? A ideia é derrubar. Por isso que gera o quê? Gera-se dúvida em relação ao que está escrito aqui. Conforme o pastor Rousseau Shedd falava, ele dizia assim, eu nunca vi alguém, um cientista, alguém que defenda a ciência, questionar sobre a veracidade da ciência. Mas eu vejo muitos teólogos desacreditando sobre a teologia. Então, assim, é uma incoerência, né? É uma incoerência muito grande. Mas olha só que interessante isso aqui, ó. Lembre-se, irmãos, que a gente luta contra a carne, contra o mundo e contra o diabo, né? Por quê? São as lutas diárias. Acordou, sabe que vai ter problema, vai ter luta em todos os momentos. Todos os momentos. Por quê? Porque o diabo não dá paz também para a gente. E não vai dar paz. Né? Desde até o fim dos tempos, ele vai tentando e a gente vai lutando, é assim. Então, a gente tem que ficar esperto. E, além de ficar esperto, o que a gente tem que aprender a fazer? A defesa da nossa fé. A razão que existe na nossa fé, ela tem que ser demonstrada. Por quê? Porque existe uma forma racional e inteligente na nossa fé. Existe ou não existe? Vocês estão certos disso? Existe? Certeza? Sim ou não? Você vê que não é todo mundo, hein? Não é todo mundo que tem certeza. Olha só que interessante, ó, sobre uns aspectos sobre a crítica da fonte. Existe aí a chamada hipótese documental, e essa hipótese documental foi desenvolvida por um professor. Né? Geralmente, tem muito professor alemão, né, que tem esses embates. E aí, o que aconteceu? Essa chamada teoria das fontes, crítica das fontes, ela fala o seguinte, que é uma teoria segundo a qual os 5 primeiros livros do Antigo Testamento são resultado de uma composição a partir de 4 fontes. Olha só como a coisa fica difícil para a gente. Quais são as fontes? Javista ou Iavista, Eloísta, Deuteronomista e sacerdotal. O que eles estão falando? Ó, que existe, que os 4 primeiros livros e os posteriores também que vier, principalmente o que a gente conhece, né, como esses outros históricos, que fazem referência principalmente ao Deuteronômio, ele vai falar o seguinte, ó, isso aí não passa do quê? Não foi escrito por Moisés e muito menos no seu tempo, mas sim cerca de 500 a 1000 anos após a morte de Moisés. Nesse período, essas fontes, né, Javista, Eloísta, Deuteronomista e sacerdotal, foram passando por processos editoriais e por compilações. Estas fontes são identificadas por 4 documentos, né, ditos, que teriam surgido em períodos e regiões distintas de Israel, e que, em determinado momento, foram agrupados e editados até que chegasse na forma que a gente conhece. Obrigado. Viu? Quer dizer, é para mim? Obrigado. Às vezes é para ele, né? Então, olha só. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ó. Existiam 4 fontes que tem lá nos determinados períodos. Essas 4 fontes, elas se tornaram o que a gente conhece como Pentateuco. Aí bagunça nossa mente. Talvez a gente aqui, por aprender sobre uma teologia reformada, e que a gente tem muito da teologia aliancista, a gente percebe o que significa uma teologia da aliança. Mas boa parte dos cursos teológicos, eles vão falar exatamente isso aqui, ó. Não, isso aí não foi Moisés que escreveu.
E assim, você vê muitos relatos de teólogos que formam seminaristas falando isso aí. Eu falei, não, isso aí, ó, livro de Josué não existiu, não. Moisés não existiu. Ou então não passou o Mar Vermelho? Não passou, não. Nem o Rio Jordão? Não. Isso aí foi tudo o quê? São coisas folclóricas, literaturas que os judeus, né, trouxeram para quê? Para justificar muito da história deles. Olha que coisa louca. Você está falando o quê? Até hoje eu aprendi de um jeito. Na escola dominical era desse jeito. Agora vocês dizem que é outra história. Ah, mas sabe o que é? Que tudo tem um ensino teológico espiritual por trás. A Bíblia não pode ser assim, não. Ou ela é a palavra de Deus ou não é. Ou acontece ou não acontece. Por quê? Porque senão ela entra em contradição. Mas a coisa pode piorar, né? Então, só para a gente entender rapidamente o que significa isso. Ó. Então, o que é a teoria javista? Então, ela contém relatos o quê? Principalmente, a origem dele é Judá, né? E atribui o nome de Deus a Yahvé, né? Ou Javé, depois que se muda. Por isso que é o J. Então, é uma figura antropomórfica. O que quer dizer isso aí? Quer dizer assim, ó. Quando tem os relatos, fala assim, e a mão de Deus fez isso. E o coração de Deus se indignou. Deus é espírito? É. Deus tem mão? Deus tem coração? Então é isso que quer dizer. Ele traz a realidade humana, o que para a gente entender sobre Deus. Então a gente percebe aqui, ó, que esse professor sugere 3 temas recorrentes à tradição javista: a relação entre homens e a terra, a separação entre homens e Deus e a corrupção humana. O que ele está falando? O seguinte, ele está falando que na formação do Gênesis, que ele trata sobre a formação da terra, ele vem de uma teoria javista. Né? Não javista de que já viu, né? É de javista de Yahvé, né? Então a gente tem aqui, ó, a relação quando Deus mostra, né, quem é Deus e o papel do homem, ou a corrupção, né, a queda do homem, ele vem do quê? Ele vem de uma fonte judaica, de uma linha de tradição de teologia judaica. Olha só a bagunça que faz na mente de todos nós. Pensa o seguinte, ó, que muitos seminaristas estão aprendendo sobre essa teologia e estão replicando a alunos de escola dominical, a fiéis. Pensa no que está acontecendo. Depois a gente não entende a consequência de um mundo caído e que a gente vê um crescimento evangélico no Brasil que ele não é demonstrado aonde? Numa cosmovisão verdadeira. Daí nós temos uma outra linha que é eloísta, que é chamada por causa de Elohim, né? Então, caracteriza por uma visão abstrata, aqui muda, né, Horeb, em vez de Sinai, para que a montanha onde Moisés recebeu, e ele usa a frase do temor do Senhor. Então, quando a gente vê e vai ver o temor do Senhor, nós temos uma outra fonte, que a sua origem foi em Efraim, e por volta do século X a.C., que atribuía algumas coisas do Gênesis, de Números, algumas coisas do Deuteronômio. Por quê? Porque essa linha, essa corrente de tradição judaica, ensinava dessa forma. A outra linha, deuteronomista, provém de círculos ligados ao quê? À doutrina, aspectos doutrinários. O período aqui era um período do exílio. O que ele, basicamente, ele vai levar em consideração? Ele vai levar em considerações as leis e algumas tradições. Por que o homem tem que fazer isso?
qual a consequência do homem cumprir? Qual a consequência dele não cumprir? O que fala principalmente Deuteronômio, lá a partir do, se eu não me engano, do 30, 31, 33, ele vai falar sobre bênçãos e maldições. Então, essa linha ela vai tratar muito sobre isso, sobre a aliança com Deus e o resultado dessa aliança. E, consequentemente, essa linha aqui, deuteronomista, ela vai envolver também livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Por quê? Porque quando a gente estuda esses livros, nós vamos ver que ele vem, né, como historicamente, né, o Senhor vem demonstrando a queda do povo, primeiro demonstra que o Senhor cumpre o papel dele, depois eles esquecem sobre quem foi que trouxe eles, daí o povo se corrompe, o povo se corrompendo, depois acaba olhando para outras nações, tem a necessidade de um rei, e tendo a necessidade de um rei, eles buscam o quê? Eles estabelecem a monarquia. E aí o Senhor vai falar o quê? Se o seu rei, saiba que se tiver rei, ele tem direito disso, disso, disso. E o povo falou, ok, pode ser. Só que se o povo cair, ou se o rei, de certa forma, fizer coisa errada, vocês vão parar onde? Vocês vão ser, da mesma forma que eu fiz com os outros povos, vai acontecer com vocês. E imagine o que aconteceu, né? Quando você vê os livros que vai tratar sobre os reis, a gente vê que foi um pior que o outro, né? O que levou eles ao cativeiro babilônico. Bom, a quarta tradição, que é chamada sacerdotal, ela é chamada P, né? Por que P? Porque aqui vem de priest, que é um dos defensores, né? Então, aqui ele vai tratar o quê? Escritos elaborados por membros sacerdotes. Então, aqui é pós-exílico. Aqui entende-se que pós-exílico, né, com o sacerdote, eles recontaram a história. E aí é o seguinte, de certa forma, vai acontecer isso. Existe mesmo. Se a gente pegar o livro de Esdras e Neemias, eles vão recontar a história e vão reconstituir o povo. Por quê? Porque ele tem que reconstituir tudo de novo, cada um no seu determinado papel. Por quê? Porque ele prepara o caminho para quem? Para que as profecias, lógico, sem o povo saber, para que as profecias se cumprissem em Cristo. Então, isso existe. Mas essa linha é uma linha que ela defende o quê? Ela defende mais o aspecto sacerdotal, né? E esse aspecto sacerdotal eles vão envolver o quê? Vai envolver as leis, os rituais que eles faziam, a forma que agiam. Então, olha só, por isso que eu digo, e lógico que não sou só eu, né? E até o pastor Reverendo Dario, o Reverendo Dario, ele fala isso, né? Ele fala, olha, para a gente ver quão demoníaco são as coisas e como é o coração do homem, que um dos livros mais difíceis que a gente tem de ler é o livro de Levíticos, não é? Por quê? Porque é cheio de ritual. Então, quando a gente tem lá os estudos da Bíblia, você vem estudando, daí chega no livro de Levíticos. Você fala, nossa, né? Como que pode, né, colocar isso na Bíblia? Para que o Senhor colocou isso na Bíblia? Só que a gente vê que esse livro foi um dos livros que o Senhor mais fala. Então, é o Senhor, o livro que o Senhor mais fala, em compensação dos livros que a gente menos lê. Por quê? Porque não tem interesse. Talvez a gente tivesse que falar, o que o Senhor falou, né, de verdade? E aí é o Senhor falando e instruindo como deve se fazer. Então, a gente tem aqui, tem aspectos que, logicamente, envolve, né? No período pós-exílico, ele vai envolver aspectos sacerdotal que foram reconstruídos. Mas essa linha que se defende sobre a construção do Pentateuco, ela está falando que
não foi Moisés que escreveu, mas sim foi o quê? Sim, foi um compilado de várias escrituras que se juntou e deu origem a esse texto. Então, olha só, aqui é um artigo do pastor Augusto Nicodemos, que ele vai tratar sobre o livro de Josué. Ele vai trazer aqui 2 autores. É um pouco, tenham paciência que é só mais 2 slides, que é mais chato, tá? Depois começa a melhorar, tá? Então, Von Rad, ele fala o seguinte, defendeu que não se pode falar da teologia do Antigo Testamento como um sistema unificado de pensamento. Como não pode? Como que a gente pode? Pense comigo. Como que a gente conhece a estrutura teológica da Bíblia, como Deus criou o mundo, o que o homem fez, por que Cristo veio ao mundo, por que Ele morreu e aonde nós vamos chegar depois que nós morrermos, ou na consumação, né? Então pensa comigo, por que Cristo viria a morrer, sendo que nós temos um sistema que não é um pensamento unificado? Se tudo que existe nos primeiros livros não passa de aspectos históricos que judeus, né, trabalharam e desenharam e colocaram, por que Cristo viria a morrer, então, por algo que não é verdade? Pensa no que está se ensinando. Pode falar. Eu vejo a Bíblia como um todo, tudo reflete para a glória de Deus. Eu acho que mostrar, principalmente no começo do livro, sobre a recaída e caída do povo judeu, a forma como a misericórdia de Deus vai trabalhando e vai chegando a Cristo, que é o nosso ponto principal, que revela a glória dele. Então, é todo o trabalhar de Deus, né, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus sendo mostrada praticamente em toda a Bíblia, até mesmo em fatos históricos. É isso aí. Eu acho que o pessoal está com calor, se você quiser ligar. Tá? Pode pôr 17 graus, né, Dani? Tá bom? 15? Então, continuando. Então, para ele, só podemos tratar da teologia das tradições históricas e proféticas de Israel, conforme se encontram nas múltiplas fontes que compõem o texto do Antigo Testamento. Essas fontes dão testemunho da fé do povo de Israel em diversos períodos da evolução da sua religião. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, isso aí representa um pensamento de quem? Do povo de Israel. Então, a gente pode até entender de forma teológica, desde que a gente leve em consideração o que o povo de Israel estava querendo defender. Então, aqui a gente tem uma outra interpretação de Josué, dentro da crítica da forma, da qual nos distanciamos, ele coloca ainda, eu devia até colocar em negrito. É a proposta de Martinotti. O que ele fala? Considera a maioria das histórias narradas do livro de Josué como material oral preservado como recordações tradicionais sobre lugares relacionados com a vida e a história de Israel. Essas histórias haviam sido preservadas em tradições folclóricas, que tinham caráter local e propósito etiológico. Isso de explicar a origem da história deles. Então, a conquista narrada no livro de Josué nunca aconteceu realmente. Deixa eu deixar claro aqui, o que eles estão falando, a gente não acredita, hein? Não é o que a gente está defendendo. Nós estamos mostrando o que a Críticas às Fontes fala sobre o Pentateuco. Então, eles nunca ocuparam Canaã pacificamente, etapa por etapa. Para ele, a tarefa de uma teologia bíblica de Josué seria reconstruir as crenças daqueles estágios orais mais primitivos e dos períodos sucessivos de reformulação e edição, pelo qual o material passou antes de adquirir essa forma. Então, mais uma vez, a gente tem um outro autor que fala o seguinte,
A história que contou é um conto, é um folclore, né? E aí nós temos aí uma teologia liberal, né, crítica, que ela trabalha muito isso. Ela vai falar o seguinte, que, olha, não existe nascimento com Maria, que Maria concebeu Jesus de forma virginal, não existe morte na cruz, Jesus existiu, mas ele ressuscitou no coração dos discípulos. Tudo isso é o quê? São fontes que são tratadas dentro do banco da academia, bancos de teologia, falando que a história bíblica não é do jeito que a Bíblia fala. Olha o perigo que a gente tem. E olha só o que a gente aprende em muitos lugares aí. Eu sei disso porque uma vez eu estava fazendo um curso de teologia e aí um professor falou exatamente isso. Ele falou assim, olha, o judeu falava isso por quê? Que ele conquistou ou que o Senhor que levou ele para o cativeiro. Por quê? Porque é mais bonito ele falar que o povo errou e o Deus dele penalizou ele, do que falar que ele perdeu a guerra para os outros deuses. Olha só, isso eu escutei num curso de teologia. Então, assim, cada vez que se prega esse tipo de coisa, você está enfraquecendo a boa teologia e a fé que as pessoas têm que ter. A nossa fé, ela é uma fé racional e não é uma fé que a gente pense só para dar conforto para a gente ou para a gente enganar. Não é isso, não. A nossa fé é construída porque a gente tem, nós temos um propósito e sabemos que somos preparados pelo Senhor sempre para a glória dele, seja aqui ou seja fora daqui. Então é isso que a Bíblia vem nos preparando. Então olha só, a Bíblia ela não é um compêndio da história de Israel, da história propriamente dita. Por quê? Porque existe lacuna. As histórias foram selecionadas e dispostas por um propósito teológico. Pense no que é um propósito teológico. Pensa na racionalidade que tem quando o Senhor fala o seguinte, olha, no princípio criou o Senhor o quê? Os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E começou-se a criação. E quando Moisés vai narrando esse tipo de história, ele está contando para o povo que morou no Egito, que entendia, né, pela religião do Egito, que o Deus Sol e a Lua, que o Sol e Lua eram deuses. Então, o Moisés está falando, olha, quem criou isso aí foi o Senhor. Tanto é que quando vem para tirar o povo do Egito, que vem as pragas representam o quê? Derrubar de cada um dos deuses do Egito que tinha, mostrando que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Então a glória do Senhor ela vem se manifestando e ela mostra que o homem caiu, mas é o Senhor que vai recuperar o homem no decorrer da história. E aí ele vem tratando de que forma? Ensinando, mostrando quem é Deus, o que ele deve seguir, como deve seguir, a glória do Senhor, o que o Senhor faz. E chega até nós por quê? Porque é a mesma coisa. Nós não temos as leis, né, cerimoniais, nem as leis civis. Mas a lei moral, o Senhor está falando, ó, o meu povo, o meu filho, quem tem aliança comigo, ele segue dessa forma. Por que na história vai mostrar o quê? Outros povos que eles entravam para a história do povo de Israel e fazia parte da aliança, desde que ele tivesse o quê? As marcas do povo da aliança. Mas a gente vai ver. Tanto é que numa das histórias nós temos aí Raabe, né, e Ruth, que não eram do povo hebreu, do povo de Israel, mas se tornaram por aliança e fizeram parte da genealogia. Então, olha o propósito. Ó. Nós temos a criação, nós temos o dilúvio, e no dilúvio mostra que
mesmo o Senhor deu mostrando que mesmo recuperando a terra, era necessário que se trocasse o quê? O DNA do homem. Era necessário que viesse aquele que poderia realmente, né, batizar com água, né, todos nós, mas que nos transformaria de forma real. Por quê? Porque assim que Noé sai da arca, o que ele faz? Ele acaba plantando uma vinha e aí tem a confusão lá com o filho Cã. Depois nós temos aqui o período do Egito, saída do Egito, o deserto, ensino do Senhor, conquista da terra, período do juiz, a monarquia, divisão do reino, o exílio, até que tem aqui, ó, nós vamos chegar até Cristo. Então, veja o propósito teológico que existe em tudo isso. E é isso que a Bíblia se propõe a ensinar. Vamos lá. Então, eu gostaria que a gente estivesse abrindo em Mateus 4, 4 e 4, 7. Vou pedir para o Lucas. E Mateus 5 e 18, vou pedir para o Denis. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Muito bem. Pode ler o outro também. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Muito bem. Em qual momento Jesus disse isso? Pode falar, né? Quando eu pergunto sim, você pode falar. Tá? Não tem problema, não. Pode falar. Na tentação, não foi? Na tentação. E quando ele faz referência a essas palavras, ele está fazendo uma referência ao livro de Deuteronômio. Então, veja só, se o livro de Deuteronômio não fosse palavra do Senhor, por que é que o Senhor Jesus faria referência dele? Pensa no que é isso. A gente, principalmente quem já fez curso de mestrado, doutorado, pós-doutorado, sabe que quando a gente escreve um artigo ou que a gente faz um trabalho acadêmico, se passar um ano, a gente pode ler que você vai reformular, vai alterar coisinhas, vai mudar. Sempre. Isso é líquido e certo. Agora, pensa que a palavra de Deus, ela não se altera. O que altera, logicamente, tem a ver com tradução e tem a ver com o povo, né? com o período do povo, né? Para ficar mais claro o entendimento. Mas o conceito da palavra de Deus, ela não muda e não pode ser mudada. Agora, todo mundo que escreve ou já escreveu um artigo sabe que se você voltar amanhã e reler, você vai mudar, no outro dia muda. Todos os dias você vai alterar. Por quê? Porque sempre você vê que ficou para trás alguma coisa, que faltou isso, que você precisa atualizar. E a Bíblia não. Então, por que é que Jesus falaria isso, sendo que as palavras não são inspiradas? Sendo que as palavras não passariam de histórias humanas. Pode ler, Denis, por favor. Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, assim, nós vamos ver de novo Cristo falando, olha, tudo que está nessa palavra, ela tem que ser verdadeira, por quê? Porque nada vai passar. Não pode passar. Por quê? Porque se tiver esse descuido, se alguma coisa a Bíblia errar, você invalida toda a história. Então, ela não pode. Por isso que existe muito critério, e o Senhor mesmo fala, né, que não pode mudar nada. Então, nós temos aí, a inspiração também diz respeito à Escritura e não aos autores. Os autores foram movidos pelo Espírito Santo, que nós vamos ver que em Pedro está falando. Se a inspiração for negada, então teremos que negar o quê? Toda a revelação de Cristo. Então, se a história, desde o começo, ela for negada, não tem sentido nenhum Cristo ter morrido. Daí a gente pode fechar a igreja, porque isso aqui não vai fazer sentido. Pode falar, Rodrigo.
Essas questões, Arsênio, elas no final acabam negando mais do que as escrituras, né? A inspiração, mas a Deus mesmo, né? A soberania de Deus, porque a crítica das fontes, essa composição da Bíblia, né? Desse jeito, uma fonte aqui que reflete o tema, reflete a posição teológica daquela época, e a outra fonte, cada uma diferente, criam uma coxa de retalhos. É uma coisa que não tem coerência. E a gente vê coerência na Bíblia. A gente está estudando a Bíblia, olhando pelos mediadores, pelo reino, pelo pacto. A gente pode estudar a Bíblia olhando criação, queda, redenção. A gente consegue pegar várias temáticas e olhar para a Bíblia. Só que quando você faz essas fontes, faz essa quebra, você faz isso para mostrar que a Bíblia é um mito, né? A ideia deles era isso, e vem apresentando os milagres como um mito, e criando essa coxa de retalhos, e no final você está, mais do que negando a inspiração bíblica, negando o poder de Deus, porque o Deus que inspira é o Deus que faz a Bíblia permanecer, né? Ela não se perdeu, a gente conserva ela, né? Para que a gente tenha ela até hoje. É o Deus que faz os milagres, que faz o mar abrir, que por meio dele Jesus ressuscita. Então, no final, tudo isso acaba minando o poder de Deus, né? E a ideia é essa, de minar a estrutura. Você não vem tratar um ponto superficial, mas você está destruindo o edifício. Então, você mina o cristianismo por onde não se pode, por onde afeta mais, que é o poder de Deus, a soberania de Deus. É isso aí. E é isso mesmo, né? É o que a gente vê, que realmente, e a gente não pode desprezar, que existe uma obra de Satanás para derrubar isso aí. E a gente tem que levar isso em consideração, sim. A maioria que vai ficar para o almoço aqui, então a gente pode falar até meio-dia, né? Só vai ficar pronto meio-dia. Não é brincadeira, viu? Continuando aqui, ó. Então ela é considerada divina e humano, e ela tem que ser infalível, inerrante e autoritativa. Ok? Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é interessante. Êxodo 17, 14, Deuteronômio. Vou pedir para o Jorge Clemente ler Êxodo, e para a Cláudia ler Deuteronômio. Vou pedir para o Alexandre ler Josué. Você pode ler os três, Alexandre? Pode ser. Josué depois? Pode ser? E a sua esposa depois lê Samuel. Só para ele não ficar no judiar dele, né? Vamos lá, pode ler Êxodo 17, 14. Êxodo 17, 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Isso aí. Então o Senhor fala para quem? Ele fala para Moisés. A gente vê que o Senhor fala, né, e o Senhor fala para instruir, né, e fala para registrar. Vamos ver em Deuteronômio que fala também. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, olha só, o que aconteceu. Se o Senhor fala, né, e Moisés escreve, ele fala, ó, coloca lá, junto com a arca, para que sirva de testemunho. Ele estava escrevendo a lei. E daí a gente vê uma teoria que fala o seguinte: não, mas não foi ele que escreveu, não. O que está escrito aí foram pessoas que se passaram por ele e que fizeram. Você veja que não tem sentido o que se fala, né? E não tem sentido a gente crer que não foi também, que o Senhor não fez isso. Então, quando a gente crê sim que o Senhor criou, a gente crê que o Senhor formou, a gente crê que o homem caiu
e que o Senhor trabalha até hoje. Até hoje ninguém consegue entender e responder o que é a vida após morte. Já perceberam isso? Só o Evangelho de Cristo que traz. Até hoje, pensa se você receber uma notícia de morte, que você vai morrer daqui 2 dias, o que te traria conforto? O existencialismo, né, o materialismo ou os escritos do Senhor, que nos garante que estaremos com Ele? Pode ler, Alexandre, por favor. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar este livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Agora o 8:32. Escrevo ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. E agora o 24:26. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Então a gente percebe que a própria história vai ensinando e vai falando o que escreveu, vai falando onde colocou, vai falando o propósito da Escritura. E não faz sentido nenhum, na época do exílio, falar assim, ó, tá vendo? Aquela história lá, ó, amarra com essa aqui. Por quê? Para lembrar que foi Moisés que falou, que guardou, e Josué que leu e que entendeu. Pensa no sentido que está se falando, no que está se pregando. Em 1 Samuel 10:25... Declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Então a gente vê escritos, vendo a história sendo escrita, sendo contada. Existiu, logicamente, uma tradição oral. Existiu um momento que o Senhor mandou registrar e eles colocavam, principalmente na Arca da Aliança. Depois a gente via que, futuramente, eles liam isso nas sinagogas. Depois nós vamos ver que Pedro trata os escritos de Paulo como os escritos sagrados. Então a gente vê tudo isso na história, que é a história sendo escrita por homens que o próprio Espírito de Deus revelou. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia, logicamente, ela é uma coleção de livros que ela vai trazer e revelar o Senhor sempre com um propósito. E olha como fechou a Bíblia. Ó. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho de todas as coisas diz, certamente venho sem demora. Ó, final de Apocalipse. Também isso aqui é coincidência, colocar no final, fechando o cânon, colocar que o Senhor, que é o Senhor que conduz toda a história, toda a revelação. Aqui é a história de Israel, mas eu queria fazer essa aplicação. Ó. Então, por que devemos ter nossas mentes e corações a responsabilidade de viver em obediência e integridade? O livro de Josué, ele vai tratar justamente isso. Ele vai falar, ó,
entrou na terra prometida. O Senhor cumpriu o que ele falou. Qual é o cumprimento da promessa? Que eles iriam entrar na terra prometida. E antes de entrar Moisés, ele faz o discurso, depois Josué refaz o discurso. E o discurso ele tratava sobre obediência e integridade para com a aliança do Senhor. Como que era visto? Então, Israel ele era visto como uma vitrine que representava quem? O próprio Deus. Neste momento da história, a gente não vê momentos como a teofania, momentos como o Senhor falar por profetas, até que vai chegar e vai falar pelo próprio Filho dele, e, lógico, fala pelas Escrituras. A gente vê que, em um determinado momento, o Senhor agia de forma mais, vamos dizer assim, mais marcante. De outras, ele agia e até que vai marcando de outras formas. Quando a gente vê que existe o Pentecostes, nós vamos ver que depois não existe outro Pentecostes. Vocês percebem como vai se desenvolver a história, como vai se movendo a história? Então a gente percebe que neste momento Israel era uma vitrine, e uma vitrine que representava o quê? O próprio Deus. E a gente vê que Josué, ele foi nomeado como comando, depois de Moisés, e representava também a autoridade e o novo mediador. O que representa o povo cristão hoje? Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar que na empresa, na escola, na casa, na família, quem você representa? Nós somos o povo de Deus. Nós representamos o quê? O reino do Senhor. Então, o que o Senhor deu a eles? A instrução, passaram pelo Jordão. Olha só o que tinha, lugar santo, santidade, santificai-vos, que foi a ordem de Josué, e renovação da aliança. O que a gente faz diretamente aqui? Lógico que a gente não passa literalmente pelo rio, mas pense na perspectiva espiritual com que a vida nos trata e a forma que o Senhor nos conduz. Israel representava o reino de Deus e sua expansão, justiça, juízo e misericórdia. Quem era que fazia justiça àquele povo? Era o povo de Israel? Sim ou não? Não era. Sabe por que não era? Porque o Senhor, quando ele entrou primeiramente em Jericó, por que ele entrou em Jericó? Porque era a cidade mais forte que tinha. E o Senhor falou o quê? Falou, olha, vocês vão rodear, depois depois vocês vão tocar, gritar e deixa comigo. Não foi isso? E aí as muralhas caíram. Então pensa, quem é que estava fazendo isso? Era o próprio Senhor. Quem fazia justiça e juízo? Tanto é que depois, para quem foi feito justiça e juízo? A Babilônia fez com Israel. Por quê? Porque Israel pecou da mesma forma que o outro povo. Então Israel representava o quê? O reino de Deus e sua expansão. Nós temos aqui, olha que interessante, 1 Coríntios 6:2. Vamos pedir para a Deise, você pode ler, Deise, por favor? 1 Coríntios 6:2. Ou não sabes que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então aqui, só para rapidamente, Paulo está falando num contexto seguinte, ele falou, a igreja aí de Coríntios tem uma confusão muito grande. Vocês não conseguem ter sabedoria e um coração justo para fazer a justiça do Senhor. Daí ele cita isso aí, falou, vocês não sabem que a igreja vai estar com Cristo quando ele estiver julgando cada um. Por quê?
Porque vocês estão sendo preparados, tanto no juízo na compreensão da justiça, vocês são santificados, foram perdoados, santificados por Cristo, por quê? Para que a igreja esteja julgando também, não de forma como um juiz, mas de forma presente. Da mesma forma que Israel estava de forma presente quando Cristo estava julgando as nações. Então, pensa no nosso papel também como cristão. Nós vimos aqui a figura do guerreiro celestial, que Josué chega e vê um homem, né, com uma espada, e fala, quem é você, dos nossos ou dos inimigos? É uma pergunta estranha, né? Se fosse do inimigo, eu não iria falar, né? Mas tudo bem. Daí ele falou, não sou não. Ou seja, não estou nem de um lado ou do outro, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Então, a presença, esse príncipe do exército do Senhor, é aquele que conduz a igreja hoje aonde? Para as nossas batalhas. É ele que vai conquistar. Por que hoje Deus não age, por exemplo, da forma que ele agia anteriormente, levantando um rei e fazendo justiça? Por que não levanta, por exemplo, o Lucas e dá uma pedrada na cabeça de alguém, sei lá, de alguém que é ruim ou que faz injustiça? Por quê? Porque Cristo é a nossa justiça hoje. Então, são coisas que a gente tem que compreender o papel da igreja e o que a gente representa. E aí nós vemos o seguinte, que o cumprimento da promessa é o quê? É a distribuição das terras e a autoridade que eles tinham sobre as nações. Em Apocalipse vai tratar exatamente isso, sobre a autoridade que a igreja terá sobre as nações. Então pensa no nosso papel e quanto somos preparados para quê? Para compreender as verdades espirituais que só a palavra pode dar. Então, por que a gente ora? Faz sentido orar por uma coisa que o Senhor sabe que vai acontecer? Faz sentido rodear uma cidade e depois gritar? Por que a gente tem que fazer esse papel, Senhor? Se o Senhor já sabe que vai cair. Não é? Mas o Senhor fala, vocês vão e façam. Olha a obediência acontecendo, olha a confiança acontecendo. Por que estudamos as Escrituras? Então, olha, por que a gente medita? Logicamente, para quê? Para compreender cada dia mais o quê? Sobre a revelação de um Deus sobrenatural. Então, nós lutamos nessa vida para quê? Porque a gente tem a promessa do descanso. A própria Bíblia fala. Então, em todo momento, a Bíblia nos ensina sobre coisas eternas que não se veem. Não é isso que Paulo fala? Ele fala, a gente vive pelo que não se vê, pelas coisas eternas. A gente não vive pelo nosso dia a dia, pelo que pode ser, se acabar. Então, vivemos a Cristo representando o quê? O seu reino, poder e a justiça dele. Sempre. A igreja é preparada para quê? É preparada para o Senhor para quê? Para viver ao lado dele. Isso aqui que a gente vive não é o fim. Nós vivemos com um propósito muito maior. O primeiro Adão trouxe morte, o segundo, vida. E a gente vê que as falhas de Israel, elas foram ajustadas por causa de quem? Por causa de Cristo. E por causa de Cristo, nós vamos ver que não falhará. E cada vez que não falha, olha só o que acontece, ó, amarrando toda a Bíblia. No começo, o homem perdeu acesso do quê? Da árvore da vida. E por causa de Cristo, o homem tem o direito ao acesso do quê? Da árvore da vida novamente. Então, que a gente possa compreender que a teologia de Josué, ela é muito mais do que o ensino de conquista de terra. Ela está falando exatamente como a igreja tem que se comportar. Por quê? Porque ela fala, a igreja, o povo de Deus, se comportou mal, nós vamos ver o resultado em Juízes, que tudo foi destruído. O povo de Deus, que foi transformado, renovado um DNA,
ele vai viver a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Isso não é bonito? Isso aí a gente tem que vibrar todos os dias. Por quê? Porque é a verdade do Senhor que nos sustenta a cada dia. Que possamos guardar isso no nosso coração, que é a verdade do Senhor que nos sustenta e que nos ampara em todos os momentos. Pai amado, muito obrigado pela sua palavra, Pai, pela compreensão, Senhor, de mais esse livro, que o Senhor nos dá a esperança e a certeza da salvação em Cristo, ó Pai, que a salvação que só o Senhor nos garante. Muito obrigado, ó Pai, no nome de Jesus, amém, Senhor.